Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A FHI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei o formato de vídeo, eu vou testar durante 7 dias, uns 15 dias, e vocês digam aí no comentário o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. Eu tô gravando diretamente a tela, sem precisar fazer corte, edição, coisas desse sentido. Se vocês gostarem desse formato, para mim vai ser mais rápido de gravar, de preparar o vídeo, então me digam aí se vocês gostaram desse novo formato. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo cotado a 92,61, ele está dando um yield nos últimos 12 meses de 14,82%, ele está no PVP de 0,98%, sendo que, na minha opinião, esses PVPs, principalmente de fundos de papel e também de FOFs, eles estão um pouco distorcidos, tá? Como a cota é de base 100, e eu vou considerar que esse fundo vale no mínimo uns 96, 97 reais, então para mim o PVP é maior que esse. Assim, você teria um desconto maior caso você optasse por escolher esse ativo. É um fundo com liquidez mediana muito boa, né? Negociando uma média de 583 mil por dia. Eu fico vendo alguns influenciadores dizendo, para mim, liquidez é só se ele for acima de 1 milhão. Gente, para nós, Zé Goiaba, não sei se vocês se consideram Zé Goiaba, mas poxa, venhamos e convenhamos. Você é um investidor que investe de 20 mil, 50 mil, 100 mil por vez? Essa liquidez é mais que suficiente. E quem é que tem condição de investir 20 mil, 50 mil de uma vez num único ativo? Nem todo mundo tem essa capacidade, entende? Então, assim, liquidez para mim, acima de 100 mil, já vai ser, suficiente para a maioria dos investidores de pequeno e médio porte, tá? Enfim, pelo menos a minha opinião. Esse fundo, como acho que 99% dos fundos de papel, vem com a valorização de 7,31% nos últimos 12 meses. Em continuação aqui, a gente vê agora o gráfico de cotação do fundo. Esse é um fundo que sofreu antes dos outros fundos, tá? Durante o ano de 2021. Ele veio na base 100, ficou durante um período ali negociando entre 90, 92, 94 reais. Ele volta ao seu VP, fica lateralizado ali próximo de 100 durante praticamente o ano inteiro de 2022. E aí, como a imensa maioria dos fundos de papel, a partir daquele momento de deflação, ele começa a cair, mas é um fundo que não caiu tanto, né? Ele não está sofrendo tanto quanto seus pares. Sendo negociado agora na data que eu gravo o vídeo nessa faixa de R$ 92 reais. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então o que a gente observa? É um fundo para o público em geral, ele é de títulos, ele é indeterminado, 1% de taxa, ele tem mais de 19 mil cotistas, a cota vale 94, sendo, como a gente viu ali, que ele está sendo negociado a 92. Então para mim a cota não vale só 94. É o último rendimento anunciado de 1,10 e é um fundo que possui um patrimônio de 286 milhões. E como a gente viu, é um fundo de papel. Aqui a gente vê a comparação do fundo com a maioria dos índices, né? Eu tirei aqui o IBOV, tirei o Small, que eu não vejo sendo muito interessante fazer essas comparações, e o FHI ele está sendo desempenho pior do que a maioria dos fundos, né? Do que esses índices. Está abaixo do IFIX, ele está abaixo do índice de dividendos e está abaixo do IVVB aí. Então, nesse momento atual, ele está performando baixo, né? Está performando pouco. Mas eu acredito que num histórico de longo prazo, ele consiga sim ultrapassar o IFIX e ficar ali próximo desse DIV. Pelo menos na minha opinião, acho que ele consegue chegar nesses patamares. Aqui a gente vê a distribuição média desse fundo. Ele ficou entregando algumas entregas na faixa de 90 centavos. Depois ele ficou ali entregando durante um bom período, pouco acima de 1,20. Chegando ali no final no meio do ano passado, até próximo de 1,40, 1,40 e pouco. E depois da situação de deflação, ele teve uma queda nos seus rendimentos, voltando para patamares próximos de 90, e atualmente ele esboça uma recuperação. E na data que eu gravo o vídeo, ele está nessa patamar agora de mais ou menos 1,10, né? Então o que a gente observa aí que o último dividendo anunciado foi de R$ 1,10. E aqui nesse gráfico, a gente vê o quanto que esse fundo tem tido em média de dividend yield. Então ele ficou um período a 90, durante um bom período 1,20 ou mais, 1,20% de yield. E agora, durante o momento deflacionário, ele teve uma queda, mas ele meio que normalizou e está chegando a patamares novamente de 1,20% de yield. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz,
Considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio, eu tenho 2 canais que contam com clube de membros. O canal Amu Invest e também o canal Amu Fiagro. Ambos com clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é o valor inicial. Além de nos ajudar imensamente, vocês ainda têm vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Quem for membro futuramente vai ter um bom desconto na planilha que a gente vai elaborar. Depois eu vou dizer as regras em relação a isso, tá? Mas é uma forma de agradecer todos vocês que são membros há um bom tempo. Lembrando que os vídeos aqui são gravados com mais de uma semana de antecedência. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books por enquanto. Já estão me cobrando um de FII Infra, eu vou fazer, mas agora, nesse momento, eu estou elaborando um e-book lá para o canal Amu Dicas, sobre dicas de português, tá? Então, assim que eu terminar esse e-book, eu vou voltar e vou fazer o de FII Infra. Enfim, nesses e-books que eu elaborei, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros, é um e-book de linguagem simples, de fácil entendimento, que acho que pode ajudar e agregar bastante. E pelo custo-benefício bem em conta, ele é bem acessível. Considere adquirir esses e-books para doar para um amigo, para um parente, para alguém que esteja interessado ou até mesmo para você. Saiba que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Volta e meia, eu presto consultoria, mentoria, né? E os meus mentorados, assim como os membros do canal, assim como os inscritos, eles mostram que tem uma certa dificuldade na hora de montar e de estruturar uma carteira diversificada. Então, nesses e-books, eu trago até ideias, insights, dicas de como montar uma carteira diversificada. Então, caso vocês queiram adquirir os e-books, vai nos ajudar imensamente. Caso vocês queiram comprar esses e-books aí até o final de maio, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto. E se você adquirir os 2 juntos, até o final de maio, com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. Lembrando que na compra dos 2 juntos, você vai ter ali mais ou menos 60% a 70% na compra do segundo e-book aí. E antes a gente ir à frente e continuar vendo mais aqui a respeito desse fundo imobiliário, eu não poderia deixar de agradecer vocês, né? Os membros aqui fizeram vários pedidos e eu tô atendendo o pedido do Jardel. Ele falou: salve, Amu, quando puder, pode fazer um vídeo atualizado aí sobre o AFHI? Tá aqui o vídeo que ele solicitou. E aí eu queria agradecer imensamente todos os membros. Vocês, membros, têm carregado esse canal aqui nas costas. Então saibam que vocês são de primordial importância pra gente. No canal Amu Invest, ó, o Antônio se tornou membro recente. O Antônio, outro Antônio, né, se tornou membro Silver. O Elton, que é membro há muito tempo aqui do nosso canal, membro Bronze. E lá no canal Amu Fiagro, o Frank Mesquita, que já é membro há bastante tempo lá, ó, mais de 3 meses, se eu não me engano, membro Bronze. O Alexandro, que se tornou membro Gold. O Adriano, que se tornou membro Silver. Saibam que vocês são de extrema importância aqui para o nosso canal. Muito, muito obrigado. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e a gente vai ver algumas informações aqui. O último relatório é de fevereiro. Então a gestão traz alguns destaques, né? É aquilo que eu falei para vocês, ó. Hoje a cota está valendo 94 e sendo na data que a gente grava o vídeo, a cota não está em 94, ela está em 92. Mas na minha opinião ele não vale só 94, isso aqui se dá em razão da marcação a mercado. De acordo com a gestão, mais de 3 milhões de cotas, mais de 19 mil cotistas, taxa de 1%, e segundo a gestão, essas taxas cobrem, ó, administração, gestão, custódia, escrituração, então a taxa total do fundo aí. Não tem performance, aqui ainda está trazendo apenas, entre aspas, né, os dividendos de 1,6, sendo que ele já anunciou 1,10, né, o último, e o fundo possui um patrimônio aí de mais de 286 milhões. E foi um fundo que se iniciou ali em abril de 2021. Dando continuidade, a gente vê alguns canais de contato aí com o fundo. Aqui ele fala a palavra do gestor. Sobre o resultado, eu não vou ler aqui para vocês, tá? Isso aqui, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção nesse trecho. Aqui ele fala sobre rendimentos, também não vou falar sobre isso, né? Não vejo como sendo interessante. A gente vai ver sobre movimentações. Então, CRI, VIC Engenharia, 15 de fevereiro, eles compraram 908 mil desse CRI. A gente vai ver isso até um pouco mais à frente, tá? Eles também compraram um CRI do Grupo Mateus, isso aqui é um atacadista. O que tem nesse CRI, ó? Eles compraram quase 5 milhões desse CRI. Ó, esse do CRI VIC Engenharia há uma taxa de CDI mais 5, e esse CRI do Grupo Mateus é uma taxa de IPCA mais 8. Agora sim a gente vai ver, né? Ele fala o seguinte, ó. As projeções do cenário atual brasileiro é marcado por alta volatilidade, reflexo das políticas expansionistas sinalizadas pelo atual governo, como consequente percepção de piora de risco fiscal. Por sua vez, esse cenário contribui para uma provável manutenção da taxa de juros em patamares altos,
pressionados não apenas pela rentabilidade das empresas, dos mais variados segmentos, mas também a capacidade de pagamento das mesmas, dificultando a rolagem de obrigações e qualquer estratégia de investimentos no curto prazo. Na questão global, observa-se também a continuidade das políticas contracionistas dos bancos centrais, com o intuito de controlar a inflação ao redor do mundo. Enquanto não houver sinalização clara de que o Fed, Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, né, como se fosse o banco central deles, a trajetória de alta da taxa dos Estados Unidos, a equipe de gestão entende que a volatilidade dos mercados permanecerá impactando negativamente os ativos. Então, o que ele fala? Tendo em vista esse cenário, a equipe de gestão optou por manter um nível de caixa mais alto do que o habitual, buscando alocações em operações consideradas high grade. Não obstante, seguimos estruturando operações classificadas como high yield, mas que nossa participação no processo de estruturação possibilita maior reconhecimento do histórico operacional e financeiro dos devedores e melhora do nível de garantias. Eu não vou ler esse restante, tá? Qualquer coisa, vocês pausem um vídeo aqui, dá uma olhada nessa parte. E aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. A gente já viu as taxas lá em cima e vocês sabem que eu prefiro calcular na prática, tá? Então a gente vai ver o que as despesas estão representando frente às receitas. Despesas do fundo aqui, ó. Em fevereiro, 260 mil, então a gente vai ver o que isso representa frente aos 3 milhões e 500 que ele teve de receita. Para quem acompanha o canal sabe que o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxas aí para representar para a gestão. Então, o que ele teve de recebimentos aí em fevereiro? 3 milhões e 500 foi o total, sendo que de juros, 2 milhões e meio, correção monetária, 845, não negociou CRI, não negociou FIIs. Os fundos, os FIIs renderam 11 mil e o dinheiro parado em caixa rendeu 145 mil. Então, vamos lá ver ó, o que esse valor está representando. 260 vezes 100, dividido por 3,541. Então a gente vê que as despesas estão ali representando 7,34%, bem abaixo dos 15%, que seria o meu limite. Então, em termos de taxa, eu acho uma taxa bem agradável, né? Aqui a gente vê que o fundo tem uma certa reserva acumulada aqui de 26 centavos. Se isso aqui for caixa, em algum momento ele pode destravar esse valor e distribuir. Pode ser também que isso aqui seja apenas efeito contábil, né? Aqui não fica claro se isso aqui é uma reserva caixa ou contábil. A gente vê aqui o histórico do fundo, o aumento do número de cotistas e a queda nas cotas, né, do patrimônio, né, a cota patrimonial. Mas isso aqui também se dá muito em razão de marcação ao mercado. Ele também fala sobre volume e negociação, isso aqui eu não vou parar para ver. E aqui a gente vê sobre os devedores do fundo. Então aqui a gente vê uma página, outra página inteira de devedores, né? E o que eu vejo? Eu acabei de gravar um vídeo recentemente do Iridium, do IRDM11. Eu senti falta lá e também estou sentindo falta aqui nesse fundo. Seria muito interessante se a gestão fosse transparente em relação ao quanto um devedor representa no total da dívida. Como assim, Amu? Note, se você olhar aqui para o portfólio da carteira, você vai olhar, poxa, o maior devedor, que é a OBA, representa aqui apenas 5,33% da carteira. Está bem controlado, tá ok. Cuidado, não é só 5%, note, tem mais OBA aqui embaixo, ó. Mais quase 4, mais 3, ó, vou arredondar aqui para 7, com 5 já está passando de 12%. E eu acho que tem mais oba lá embaixo. Não tem. Mas ainda assim, a gente está vendo que oba representa mais de 12% no portfólio do fundo. Tinha um outro aqui que eu lembrava que eu tinha olhado, ó. Então são 4 obas aqui, ó, outro oba aqui. Então note, ó, que está dando aí, sei lá, 13, 14, 15% num único devedor. Então, assim, eles deveriam trazer em algum local, alguns fundos trazem isso, tá? Para você não ser induzido a erro, tá? Se você comprar esse ativo, você tem que saber que esse devedor traz alto risco de concentração. Pode ser que ele seja seguro, pode ser que ele seja um excelente devedor e tudo, mas vídeo que aconteceu com as americanas, vídeo que aconteceu com o GPK, vídeo que está acontecendo com diversos devedores. Então, independentemente dele ser saudável ou não, de ser seguro ou não, você ter mais de 10% no único devedor, você aumenta demais o risco de crédito do fundo, tá? Os demais devedores a gente vê de um risco mais controlado, mas caso você se interesse por esse fundo, é importantíssimo que você pare e veja. Olha aqui, ó, direcional, aqui outro da direcional. Então note, ó, 4,11 mais 1,82. Aí tá dando um 6% no único devedor. Se você olha somente para ali, você pode ser induzido a erro. Então, esse é um ponto de atenção que seria interessante se a gestão trouxesse isso de forma um pouco mais transparente, né? Então aqui a gente vê o restante da carteira do fundo, mais pulverização dos seus devedores. E aqui ele traz apenas 2 FIIs, né?
esse FII RINV 11 e SNCI, que são percentuais também bem irrisórios, e 8% em caixa, como eu já tinha dito lá anteriormente. Alocações do fundo. Aqui ele mostra o que cada segmento, né, ele tem aí. Então, vamos lá. Ele tem quase, pouco mais de 55% indexado em PCA, mais 7,94%. Ele vai ter ali pré-fixado, quase irrisório, mas é uma taxa que hoje é ruim, né? 10% travado. Ele vai ter ali mais 35% CDI, mais 4%. Ele tem um percentual irrisório de FIIs, que não vai ter essas taxas, né? E o caixa ali que está em 100% do CDI ali, 8%. E como a gente viu lá atrás, as compras que ele fez, ó. Ele comprou esses dois CRIs. Ele comprou mais ou menos 900 mil e o outro ele comprou quase 5 milhões. E aqui, se você quiser olhar aqui, você vê com detalhe os CRIs que ele comprou. Então essa VIC, ó, é uma desenvolvedora, né, de prédios comerciais aqui. Primeira série, 20ª emissão. A taxa que ele adquiriu aí, ó, foi CDI mais 5. Ele é risco pulverizado. Tem várias e várias garantias, ó, cessão fiduciária dos recebíveis, alienação fiduciária do imóvel, alienação fiduciária de cotas, fiança, fundo de reserva, então tem bastante garantias. E aquele questão que eu te falei, ó, do atacadista Mix, né, Mateus, ó, do grupo Mateus. Eles também fizeram com IPCA mais 8, o risco é contratual, taxa de risco, e as garantias, fiança, alienação fiduciária de cotas, o FII, fundo de reserva, fundo de despesas, então ele tem bastantes garantias aí nesse sentido, né? Aqui a gente vê como que o fundo está alocado, então, novamente, né? 61% dele vai estar alocado ali em PCA, quase que 39% em CDI e quase que irrisório em pré-fixado. 91% é CRI puro, ele tem 8% em caixa e quase nada em FIIs, 0,43% em FIIs. E quais os riscos? Aqui é o seguinte, ó, a própria gestora fala os seus riscos. 66% é pulverizado, 23% de risco contratual e 9,75% de risco corporativo. E ela traz a classificação como quase que 60% é high grade e 40% é high yield. Então esse fundo aqui, como ele tem high yield, você já pode colocá-lo como sendo um middle risk, né? Sendo que a maior parte é high grade, mas já que ele tem high yield, ele é um middle risk. E aqui ele fala como que está a alocação por segmentações, ó. Quase que 50% é do setor incorporação, ele tem varejo, loteamento, que é um pouco mais arriscado, transporte, shopping, home equity, que também é arriscado, agronegócio, hospital, e aqui ele mostra as securitizadoras com maior exposição também, né? E aqui ele traz o resumo das operações. Caso você se interesse pelos seus ativos, seria muito interessante que pelo menos uma vez você fosse nessa página aqui, ó, e olhasse cada um dos CRIs, pelo menos por alto, para você ver mais ou menos quais são as garantias ou não. Cada um desses ativos, se você clicar aqui, ó, ele abre uma nova página. Tá vendo aqui, ó? Então ele abre a nova página de consulta para vocês verificarem como é que tá esse ativo. Eu abri antecipadamente, né, para mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar? Ele tem todos os CRIs aqui do seu portfólio, ó, todos eles, ó. Então seria muito interessante, e aqui pelo menos estão todos concentrados. Dá para você ter uma noção maior de cada um deles, ó. E depois você vai lá no portfólio e vê, como eu falei antecipadamente, ó. Ele tem 2 CRIs Pernambuco, ó, 4 desse Infinita. Então se você se interessar por esse ativo, vá lá e veja o que isso representa de concentração desse fundo, né? Eu não vou ver um por um deles, mas eu abri um aqui só para vocês verem como é que é esse ambiente, né? Eu abri esse primeiro aqui, ó, desse CRI Alphaville. Então aqui ele traz algumas informações do CRI. Esse CRI foi emitido 27/7/2021. Na época eles emitiram 105 milhões. Não significa que o fundo comprou tudo isso, lógico, né? Esse CRI foi emitido a uma taxa de PCA mais 8, ó. Ele paga mensalmente sem carência, ele amortiza mensalmente sem carência, quais são os lastros, destinação dos recursos, garantia e reforço de estrutura, resumo. Então, fora que, se você pegar esse código aqui, ó, dele, e pesquisar lá nos locais adequados para você ver sobre CRI, né? Se você for provavelmente nessa securitizadora OPE aqui, ó, e pesquisar lá dentro dela esse código, você vai ter todas as páginas desse CRI. Então, um CRI geralmente tem muitas e muitas páginas. Eu não costumo fazer isso, tá? Eu venho somente até essa parte aqui para olhar mais ou menos as garantias ou não, quais são os ativos ou não. Mas, caso você queira, entre aspas, né, aprofundar mais os seus conhecimentos, é uma situação que você pode acabar fazendo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E nesse vídeo aqui, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sino. Se vocês quiserem nos ajudar, isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença.
Caso vocês queiram ajudar, eu agradeço de coração. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amufi Infra já está com mais de 217 inscritos, ó, muito obrigado. E o canal Amudicas, ele entrou em contagem regressiva. Dos 1000 inscritos, só faltam 60. Vai lá e se inscreva no canal Amudicas, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos, é muito importante pra gente aí, se vocês quiserem ajudar, eu ficarei imensamente grato. Os nossos 4 canais, eles também estão presentes em outras plataformas, se vocês quiserem ir lá, seguir, se inscrever, eu agradeço imensamente, saiba que isso ajuda a gente bastante. Novamente, né, o que eu tinha para trazer são somente trazer a respeito desses ativos são somente essas informações. Eu gostaria de reiterar e agradecer. Muito obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. É algo que é de graça, mas que para a gente faz muita diferença. Muito obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado a todos os membros. Saibam que vocês são importantíssimos para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Vocês também que adquirem os e-books. Isso aí tem nos ajudado imensamente. Obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!